Seja bem-vinda à nossa análise diária. Hoje, dia 19/4, nossa quarta-feira. A gente vai falar sobre os pares que conversamos na segunda-feira, né? Trazendo aí os cenários que identificamos de pontos de entradas e pontos de saída e verificando se eles de fato foram coerentes com o que o mercado, o preço quis dizer para a gente. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, aqui no nosso gráfico do DXY, né, a gente falou dessa região mais uma vez e ele está tentando subir meio engasgadinho, né? Esses dois últimos dias, o dia de hoje nesse candle que está sendo formado e o dia de ontem, que foi terça-feira, nesse candle vermelho, vamos dizer assim, que foi um cenário de baixa para os day traders, né? Aqui tá vendo que o volume está diminuindo de compradores, não está com tanta força assim. Então, eu realmente ainda acredito que talvez até por início da semana a gente veja o rompimento dessa região. Vamos aguardar, sem muitas expectativas. Mas, mesmo assim, a gente consegue fazer um trabalho dentro dessa região tranquilamente, sem problema algum, tá? Inicialmente, né, a gente tinha falado da possibilidade dele encontrar, deixa eu pegar minha canetinha, encontrar essa região aqui como forma de a gente tentar vender nessas regiões. Porém, o mercado não conseguiu ter força, os compradores, né? Então ele para nessa região aqui na terça-feira, tenta fazer um recuo, volta novamente aqui mostrando um cenário de resistência, tá? Então, toda essa região aqui, ó, é uma região de acumulação que é a região que pode haver o rompimento trazendo o preço para cá, que foi dentro do cenário do diário que eu mostrei lá para vocês, que talvez os vendedores estejam com muito mais forças dentro do DXY. Isso mostra uma fraqueza no dólar, tá? Frente às decisões, frente a tudo, existem rumores de que as reservas estão sendo já utilizadas no dólar. Então, reserva de ouro, enfim, todos os tipos de reserva do petróleo. Então, isso não é muito positivo para o cenário comercial, né? Então, podemos aí ver um dólar enfraquecido ao longo desse ano, conforme eu já venho batendo nessa tecla com vocês já tem um tempo, tá? Então, diante de hoje, quarta-feira, a gente vai se encontrar novamente na sexta-feira. Vocês podem esperar, deixa eu pegar minhas canetas aqui. Vocês podem esperar mais ou menos um engasgo dentro dessa região aqui, né? E então, ver o rompimento dele aqui, vindo para essa direção, voltando para cá, ou quiçá até rompendo aqui para regiões mais abaixo, tá? Então, se a gente está vendo um DXY fraco, né, um dólar fraco, a gente vai ver pares que têm a moeda como cotação, mostrando movimentos de força para cima, né? Vamos pegar aqui nosso euro-dólar, só para a gente inverter o que a gente estava falando lá no. Deixa eu pegar, ele está nesse arquivo aqui. Diante do que nós falamos dentro do diário, vou só dar um briefing mesmo, só para a gente ir acompanhando, tá? E depois a gente vai aprofundando. A nossa linha de tendência perfeitamente de intraday foi respeitada, você está vendo ali, ó. Então, quem está acompanhando o vídeo e está conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio e aproveitar as ferramentas da análise gráfica, com certeza aí vai fazer bons lucros dentro dessa região, já aproveitando a linha de raciocínio do DXY lá, frente a esse mercado. Então, aqui estamos certinhos, está tudo bem. Ainda continuamos com a mesma linha de raciocínio, de que aqui é um cenário de acumulação, para ele continuar a movimentação dele para a alta, né? Eu vou desenhar aqui bem bonitinho para vocês verem, ó. Vai ficar bem claro, ó. Movimento, acumulação e continuação. Podendo buscar essa linha de tendência aqui ou alguma região de topo lá atrás, tá? Então aqui, check, tudo redondamente perfeito e assertividade 100%. Aqui, vamos para o nosso XAU-USD. A gente está pegando os pares que tem um dólar como cotação para a gente fazer o inverso, ou seja, se o DXY cai, esses pares tendem a subir, tá? Então, aqui, puxando o gráfico do ouro, a gente tem, nós tínhamos essa linha de tendência de alta aqui no intraday, tá vendo que ela foi rompida? Nós também falamos dessa região aqui que ele poderia vir.
Então, todas essas regiões foram rompidas, né? E isso tem um indicativo muito significativo. A gente continua com essa marcação de suporte que é baixo, de que nós já podemos traçar aqui uma linha de tendência de baixa dentro dessa região, tá? A gente está no gráfico de 1 hora, então ele está fazendo aqui também, ó, vou deixar para deixar mais claro a visualização gráfica, ó, né? Ele está fazendo um processo de acumulação, então pode ser que ele venha reverter ou não. A gente tem que esperar para ver o que ele vai fazer aí, porque tende a movimentar para cima se ele acompanhar o dólar, né? Ah, dá um zoom aqui para a gente ir estudando. Esse ponto que ele está aqui é o ponto de rompimento dessas duas regiões aqui de suporte, que foi uma região de suporte dessas duas últimas semanas, ó. No dia 10, que foi semana passada, e no dia de segunda-feira, que foi dia 17, ou seja, era uma região de suporte das duas últimas semanas, e ele rompe, trazendo o preço um pouco mais abaixo, retorna, então pode ser que ele faça continuação do movimento aqui, ó, igual ele está fazendo esse zigue-zague aqui, ó, tá vendo? Ele pode estar fazendo isso aqui para isso aqui, tá? Formando aí talvez até um canalzinho de baixa aí para vocês. Mas temos que aguardar para ver o que ele vai fazer. É de suma importância que ele não rompa isso aqui, essa região aqui. Se ele romper, ele tem novamente esse ponto aqui como um ponto de resistência, tá? E aqui como um ponto de parada. Se ele rompe, ele pode estar pegando um fluxo de movimento, né, vindo desta região aqui, ó, né, que estava mais abaixo, com o movimento ainda indicando a linha de tendência. Não é uma linha de tendência muito boa, não tem uma angulação muito legal, mas ele pode estar puxando o preço para cima, tá bom? E nosso USD-JPY, que é o nosso dólar ien, que toca no nosso preço de. E o nosso dólar ien, né, que rompe a nossa linha de tendência que a gente veio traçando, ele rompe também toda essa região aqui que nós havíamos falado na semana passada, e ele continua o movimento dele de alta, tá? Então aqui, ó, nesse momento que ele tá segurando por causa dessa região, volto a dizer, ele deve estar buscando, que foi o que eu falei no vídeo passado, ele deve estar buscando essa região aqui, fazendo a continuação do movimento dele de alta aqui, tá? Então, fiquem atentos, eu vou até desenhar isso aqui no gráfico para ficar registrado. E vou botar aqui a linha de tendência de alta, indicando aqui, tá? Ele pode trazer o preço para baixo para o dia de hoje, deixa eu dar um zoom maior aqui. Para o dia de hoje ele pode trazer, né, vir para o fundo do dia de hoje, que foi essa região aqui, e depois tentar romper, ou respeitar aqui a linha de tendência para vir. É bem possível que ele ainda esteja tentando, volto a dizer que eu falei na segunda-feira, vindo buscar aquele topo lá do diário que eu puxei para vocês lá no diário, tá? Ele pode estar vindo lá para tentar mostrar um ponto de resistência que é a região de 50% do movimento de queda que ele fez desde o início do ano passado. Então, perdão, desde o final do ano passado. Então, vamos esperar ele nesse movimento, vamos fazer a marcação de preço aqui para facilitar a visualização de vocês nessa região. Vou até trocar de tamanho aqui, botar mais fininho. Pode vir aqui, segurar ou tocar na linha de tendência e subir, tá? No mais, basicamente isso, a gente está, né, com assertividade alta em relação aos nossos pontos de entradas e saídas, movimentações, né? Então, espero que vocês estejam aproveitando a leitura e que vocês estejam seguindo o dólar, tá? Aproveite, é um bom momento. A gente está no finalzinho do mês, então pode ser que para a virada do mês de maio a gente pegue ele em posições também bem legais e fazer esse acompanhamento junto com o movimento e o preço é fantástico para a gente conseguir ter uma lucratividade boa, tá bom? Então, um beijo, até sexta-feira.